vou começar a perguntar, né, sobre o tamanho do buraco que o Ceará está ficando, né? Assim, a gente não pode, como diria meu amigo Cássio Zirpoli, tá de chatinho para lá, né? Esses 4 pontos. E a tabela não é nada boa, né? E as próximas semanas são pesadas. O primeiro ponto e vários torcedores perguntaram no chat. A gente já debateu a necessidade, ou a chance, ou a possibilidade de tentar fazer um saldo, de tentar ter o direito a perder por um gol do Independiente na última rodada. Então, para você construir isso, você teria que ir com a força máxima. Terça-feira. E detalhe, força máxima do Ceará é uma expressão meio inexistente Impossível. hoje, né? Utópico. Eu acho que nem se tivesse todos os jogadores a gente poderia, porque primeiro o time teria que render também, né? É um outro ponto também. E aí? Vamos começar o problema por terça-feira. Qual é o procedimento? O primeiro ponto, o sentimento foi positivo hoje, certo? Do empate. O torcedor sai animado e tudo mais. Mas qual foi o grande problema? Que aí passa 15 minutos e o cara lembra. Caramba, putz, perdemos Vina. E aí perdemos Vina por quanto tempo? Essa é a questão. Por baixo de 15 dias. Segundo 15 informações dias. extraoficiais, foi um desconforto. Aparentemente, não vai tirar. Ele estaria disponível para o jogo de terça. Ele estaria disponível para o jogo de terça, mas deve ser poupado. Mas aparentemente não ficaria de fora para o jogo contra o Santos. Pois é. Então. Veja, só um ponto sobre isso. Para o cara sair com 6 minutos de jogo, eu acho estranho esse diagnóstico. Não, só se realmente foi seguraram demais, né? Foi muito parecido com a do Richardson na última contusão, né? Ele sentiu, já saiu. Porque no jogo seguinte ele voltou. O que eu sinto é o seguinte: dá para jogar contra o Santos? Dá. Ok. Mas me parece num risco muito parecido com o de hoje, né? Aparentemente sim. Mas dessa forma que eu vejo. Vai para o jogo, vai com o risco de no intervalo de dizer, bicho, não tá dando, e mais uma substituição e mais um problema. Ao invés de dar uma paradinha e recuperar. Continua, meu. Esse é o grande porém. A gente não sabe, e assim, eu não sei se a gente também vai saber, né? Porque as coisas às vezes são bem ocultas no Ceará. Mas. Às vezes foi bondade sua, né? Às vezes foi bondoso, né? Porque se por acaso levar uns 15 dias, e aí compromete até para o jogo contra a equipe do Independente, né? O jogo contra o jogo lá na Argentina. Então, esse talvez possa ser assim, um principal, porém, para esses próximos jogos. O Ceará está conseguindo aí, né? Luiz Otávio e Messias já tiveram apto. Até teve outro detalhe, né? Porque essa é a questão. Quando o Messias disse que não tem como começar a partida, a escolha do Dorival não foi nem pelo Luiz Otávio, foi pelo Marcos Vitor. Porque certamente ele teria escolhido o Luiz Otávio se ele tivesse realmente em condições normais para jogar. Mas como seria um jogo... Porque o problema do Luiz Otávio foi porque ele ficou mais tempo fora, né? O que foi mencionado... Não, e aí, exatamente. O que foi mencionado foi isso, assim, que a questão o ritmo de jogo dele tá abaixo. Exatamente. O jogo contra o Flamengo não tem como você ali aguentar, e principalmente eu vou colocar um zagueiro para trocar ele no intervalo, trocar ele, ou até mesmo no primeiro tempo, dependendo do que ele sentir. Então, isso a gente pode ver nos próximos jogos, saber se joga os resultados. Mas, Fred, o grande porém desse jogo do meio de semana o Ceará vai jogar sem saber o resultado, ou até não tendo um resultado simultâneo. Ele vai jogar antes. Então, se ele faz 3, 4-0, 5, vamos lá, o Ceará, mesmo assim, ele vai ter que trabalhar mais na base da secação da próxima rodada. O que ele precisa entender ele vai para o jogo da Argentina, no mínimo, precisando do empate. No mínimo, precisando do empate. O empate ele já tem esse empate, né? Porque assim, na prática, até mesmo se o Ceará empatar o jogo, que seria, obviamente, ruim, assim, o torcedor está no estádio, mas até mesmo se empatar, ele joga pelo empate dentro de casa, independentemente da goleada que o Independente vai oferecer. Então, esse cenário que a gente tem daqui a 10 dias, mais ou menos. No jogo do outro final de semana, o jogo contra o Santos é um jogo chato, porque o Santos mudou, o Santos agora é outro, o Santos está muito mais encaixado. A tabela do Ceará hoje
É pesada. E aí, Fred, eu vou ser bem fire agora, vou ser bem você agora nesse momento. Essa tabela do Ceará, com o que o Ceará está passando hoje, é tentar lutar por cada ponto. É aquela coisa. Pode ser. Ok. Eu acho que o Ceará, ele você pode... Entendeu, eu até vou compreender... Que você recebeu uma aprovação. Você entendeu que você recebeu uma aprovação de Fire. Selo Fire, né? Você entendeu aí? Não, mas sabe por quê? Porque assim, como a tabela ela é complicada, como você está tendo muitas baixas no elenco, isso eu entendi, o Ceará exatamente. precisa só não ficar tão distante do 16º lugar. O ideal é ficar fora desse Z4. Mas até lá, até você conseguir recuperar atletas, até você conseguir, obviamente, ter uma tabela mais acessível, o Ceará a tendência vai ter que trabalhar ponto. A tendência é que não consiga. Não, a tendência é que não consiga. Mas é que até abra um pouquinho mais. Ainda que sejam times que pontuem muito pouco também. Mas, de fato, é uma visão, né? É uma visão. E, porra, se é para não ter jogadores, que não tem 2 jogos onde a perspectiva de pontuar seria baixa de toda forma. E aí ter jogadores no Clássico, ter jogadores contra o América Mineiro, ter jogadores contra o Curitiba, ter jogadores contra o Goiás, onde o cenário de pontuação é muito mais fácil, pode ser, né? Você pensar em uma retomada... Existe um cenário, existe um número de dias para se pensar um Ceará um pouco mais completo. A ideia 2, 3 semanas a gente já imagina o Ceará. Está previsto. O Peixoto está 100%. Já o Peixoto já... Esquece o Peixoto, isso vai ser uma decepção para vocês do tamanho do... Calma, cara, calma. Falando sério, pô. Sobral. Não, assim, eu chego a fico quando eu vejo toda a expectativa pro Peixoto. Não, peraí. Esse é o ponto que eu ia falar. Eu acho que está tendo uma expectativa muito grande para cima do Peixoto. Acho que de maneira até exagerada. Né? Está aumentando. Está cada vez aumentando. Mas é uma expectativa por um motivo contrário. Assim. Se ele for 20% melhor que o Kleber, que é o ponto zero, né, o ponto base, se ele for 20% a mais que o Kleber, o Ceará é os times que mais cria chance de gol no Campeonato Você sabe que ele não é, né? Assim, ele não foi na carreira dele 20% não, mas mais que 20% de Kleber é muito fácil. Assim. O meu ponto era assim, não tem ninguém na base, porque o Kleber é completamente nulo. Ele é nulo, ele é um falso alto, ele não cabeceia, ele não ganha uma disputa, ele se abaixa para fugir da bola. É uma unidade ímpar. Tudo depende muito também de onde as primeiras bolas baterem nele, se elas vão para dentro ou para fora, né? Mas isso futebol é isso também. Eu entendo o seu ponto de vista, Fred, porque você viveu bem na pele aí a situação. Eu não acho ele horroroso, não. Detalhe, eu não estou aqui dizendo que é tipo... Essa minha frase é tipo Léo dizendo que não é fora Robson. Eu não sou fora, Robson. Eu não acho Matheus Peixoto horroroso, não. Eu acho ele um cara relativamente habilidoso pro tamanho que tem. Isso é bom. Mas, porra, ele não resolve, assim... Ele não tem um perfil de resolver problema de ninguém, assim, de ataque, tá entendendo? Esse é que eu acho que é o ponto. Ele tem um rápido recorte da carreira, ali um rápido recorte do Juventude, que ele foi útil. Não foi nenhum outro time, assim. Na segunda divisão da Ucrânia, ele foi... É pra se fuder, né? Aí, pelo amor de Deus, o Sport trouxe um cara uma vez da segunda divisão da Coreia, meu amigo, que parecia Cristiano Ronaldo nos vídeos. E ainda comemorava gol igual. O problema é que não fez esse gol para poder comemorar. Menino, por falar em mercados menores, o menino Rick Jonathan hoje foi campeão búlgaro. Tirou foto com a taça e tudo. Menino pelo Ludogorets. Esse aí já levou muita gente, viu? Se a gente fizer... Vê só, se brincar, tem gente que assiste esse tele lá. Não, o Juninho Quixadá lá é nível Durval no esporte, assim. Juninho Quixadá lá no Ludogorets é uma lenda. Já levou muito fumo. Mas deixa eu falar também de um outro detalhe. Eu acho que para esse jogo do meio de semana, quem precisa de ritmo, que se dê ritmo. Quem precisa manter mais confiança, que se tenha confiança. Os meninos, eu ia com eles na zaga. Por exemplo, dúvida nenhuma, terça-feira. O comentário do Edson Costa aqui. Yuri Castilho está melhorando, eu colocaria titular no próximo jogo. Eu concordo. Interessante. Eu acho que o Yuri Castilho...
Nas duas últimas. Eu acho que o Yuri Castilho ele tá ganhando um pouco mais de confiança. Aquele jogador que se destacou no CSA pode estar agora apresentando uma melhoria. Eu ainda acho que ele comete falhas aqui e ali, mas também é um pouco do contexto mesmo, assim, porque tudo às vezes no Ceará, quando via uma coisa que dá errado, e às vezes o torcedor também meio que coloca isso na cabeça. Quando o cara erra, então é porque ele erra e vai sempre errar, e não é isso. Eu acho que o jogador se faz também de insistências, né? Vai ser lá, comete o erro e tudo mais. Alguns jogadores eu acho que já saturaram, como a gente falou aqui das outras vezes. Kleber já saturou, Wesley já saturou, Lucas Ribeiro já saturou. Tem esses caras que assim, o torcedor não quer ver mais em campo. E eu acho que é uma oportunidade para o Dorival, dependendo do time que ele vai ter em mãos para o jogo do meio de semana, dar continuidade a alguns atletas, dar um pouco mais de possibilidade a outros. E eu queria ver mais essas outras situações, sabe? Sendo escolhidas ali para o time que vai enfrentar o Cabadeiro no meio de semana, que também é um jogo bem tranquilo. O Cabadeiro é a pior equipe do grupo, então o Ceará tem tudo para confirmar a vitória, e aí é uma oportunidade para outros atletas também ganharem mais confiança. É isso, tá? Newton Salles está me chamando de chato, mas Newton, veja só. Matheus, veja só, pode dar certo, mas é o que eu quero dizer assim, o bom Matheus que a gente tem é o Matheus do Juventude, tá? Matheus, ele não fez gol no Bahia, ele não fez gol no Sport, tá? Ele não fez gol jogando no Bahia, e não fez gol jogando no Sport, foi reserva nos dois times, entrou e não fez gol. Tem gols no Bragantino na terceira divisão, tá? Tem gols no Bragantino como reserva da campanha do acesso do título de 2019. E de fato, mas veja só, ele mesmo fazendo esses gols, ele não ficou no Bragantino. Tá? Ele foi emprestado para Ponte Preta e depois no Juventude é onde a gente tem a melhor referência de Matheus Peixoto. Então, assim, entre Zé Roberto, que não tá dando tão certo, e Matheus, eu iria Zé Roberto fácil, assim. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: não, o Ceará não está trazendo, o Ceará não trouxe um jogador de um patamar maior do que o de Zé Roberto. É mais ou menos isso que eu quero pontuar. Não é que eu estou dizendo que Matheus não vai ajudar. Matheus pode ajudar. Eu realmente acho o Matheus Peixoto um atacante com habilidade, um alto com habilidade. Eu gosto desse tipo de jogador. Mas não é um patamar acima. O Ceará ficou muito naquela de trazer um centroavante e o Matheus Peixoto não é. E pela espera, sem que nenhum outro tenha assumido a função, e com o Zé Roberto não se firmando como o jogador que faz o gol, né? Léo até brincou chamando de Zé do passe, eu temo que a expectativa seja muito frustrante. Tá? Porque é um jogador que vem de muito tempo parado também, né? E agora ainda tem isso, né? Veja só, ele vem de um futebol inexistente, tá? Convenhamos que jogar a segunda divisão da Ucrânia é um futebol inexistente, não é a segunda divisão do Brasil, não é a segunda divisão da Itália, não é a segunda divisão da Inglaterra, tá? É a segunda divisão da Ucrânia, pô. A segunda divisão da Ucrânia não é referência, tá? A referência é a Juventude, a referência, ok, é a Série B, mas imagine que você está contratando um atacante reserva de um time campeão da Série B e um atacante que estava muito bem no time de Z4. Esse é o desenho. Esse é o desenho. Não pode colocar mais do que isso em Matheus. É uma aposta que pode vir a dar certo, mas é uma aposta, não é nem de perto, tá? Uma certeza. Não se pode criar essa ilusão em torno de Matheus Peixoto como se ele fosse assim, porra, trouxe Pedro, né? A gente tá com Pedro aí voltando, a gente tá com Galhardo, né? Voltando, não é. Pode voltar, né? Pode voltar, né? Isso. Em julho. O Ceará na reunião dos conselheiros foi uma providência que o presidente se comprometeu. Você vai ter uma lista de dispensas e novas contratações. E uma delas se fala do Galhardo e na tentativa do Léo Chu, que está nos Estados Unidos. Bem interessante, né? Bem interessante.